Josué, capítulo de número 24. Vamos ler apenas 2 versículos devido ao tempo. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E ele termina dizendo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Levante sua mão direita e diga assim: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero clamar agora pela tua presença. Usa-me, Senhor, de maneira graciosa. É tudo através de ti. Em nome de Jesus, tira toda a distração agora. Nós queremos pedir a ti, Pai, que o Senhor venha de maneira poderosa falar com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens do livro de Josué, e a partir dos próximos domingos nós estaremos falando sobre o livro de Juízes. Vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus está falando. Eu acredito que o livro de Juízes é um dos livros que vem falar a conjuntura atual do nosso país. Outra hora quando nós estamos servindo ao Senhor, outra hora nós não queremos nada com o Senhor. Nós não estamos falando politicamente, eu estou falando espiritualmente. Até porque esse país se denomina cristão, mas muitas das vezes nós agimos de maneira completamente pagã. Eu quero falar para você esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Mas antes disso eu quero trazer voltando um pouco, uma retrospectiva do que nós estudamos durante esses 2 meses. Os 5 primeiros capítulos de Josué foi uma preparação, diga comigo, preparação. O povo de Deus precisa se preparar para conquistar aquilo que Deus tem. A obra que Deus tem para mim, para a sua vida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados. O soldado de Cristo, que ele se alista para esse exército da chamada do Senhor, ele não se envolve com nada a não ser em servir ao nosso Senhor. Mas pastor, eu trabalho como cabeleireiro, eu trabalho, não importa, irmão. Deus te chamou para essa profissão, para este momento, e enquanto você está trabalhando, você está falando do amor do Senhor. Quantos estão entendendo isso aqui? Pode dizer um amém? Amém? Então a minha profissão, o meu trabalho também é uma maneira que Deus me colocou para deixar o aroma suave de Cristo por onde eu passar. E eu digo por vocês, irmãos, sempre me encontra alguém, eu sou militar, além de pastor, sempre alguém me encontra e diz assim: eu vi alguma coisa teu na internet, eu vi alguma coisa da tua igreja em tal lugar. Irmãos, é a maneira que Deus nos usa como Ele quer. Então o teu trabalho também é um lugar onde você fala do amor do Senhor Jesus. Amém, igreja? Dos capítulos 6 ao capítulo 13 foi o tempo de conquista. Josué e o povo de Deus conquistaram. Josué conquistou a Jericó. Josué conquistou a cidade de Ai e todos aqueles reis que estavam lá. E quando nós estamos na fase da conquista, tem luta. Diga comigo, tem lutas. Conquistando vai ter luta, irmão. E sabe o que é que a gente está fazendo aqui agora? Conquistando aquilo que o Senhor nos mandou conquistar. Então nós não estamos isentos a lutas e batalhas. O inferno vai se levantar. Palavras contrárias vão tentar nos esmorecer.
Irmãos não vão entender e vão emprestar a sua boca a Satanás e vão falar aquilo que não deve ser falado. Mas eu quero dizer para você que enquanto nós estamos conquistando, enquanto nós estamos lutando, se nós estivermos revestidos de poder, o inimigo ele vai embora por 7 caminhos e nós vamos avançar e nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quantos podem dizer um amém? Dos capítulos 13 até o capítulo 22, Josué dividiu a herança entre o povo. Quantos receberam uma herança da parte do Senhor? Amém? Amém, igreja? Nós não somos filhos pródigos que recebemos algo da parte do Senhor e queremos nos esbanjar com as coisas do mundo. Nós fomos filhos e também não somos nem o irmão, né, do filho pródigo, o irmão mais velho dele que estava dentro da casa do pai e não tinha relacionamento com o pai. Nós somos filhos de Deus e temos livre acesso a esse Deus. E quando chega o capítulo 23 de Josué, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. No capítulo 23 e 24, irmãos, eu posso imaginar na minha imaginação santificada aquele general de guerra já cansado, mas feliz em ter obedecido ao Senhor. Eu não sei como é que você quer terminar o final da sua vida, mas eu quero terminar o final da minha vida sendo obediente ao Senhor em tudo que Ele me mandou fazer. Quantos podem dizer um amém por isso? Eu não quero terminar a minha vida, irmãos, pensando assim: será que eu deveria ter feito isso? Será que eu devia ter feito aquilo outro? Não, irmãos. O final da vida de Moisés, se você for olhar Deuteronômio é uma canção, e Moisés encerra a sua vida cantando os grandes feitos do Senhor. Josué termina a sua vida declarando e lembrando os grandes feitos do Senhor. Eu não sei como você quer terminar a sua vida. A Bíblia vem dizer: se o homem viver até os 80 anos, está bom. O que passou disso, irmão, você já está devendo. Eu quero chegar ao final da minha vida, se Jesus não voltar até lá, dizendo assim: eu preguei, eu amei, eu errei, mas pedi perdão. Mas uma coisa eu fiz: eu obedeci em tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. É assim que eu quero que você também termine a sua vida. Amados irmãos, o tema da nossa mensagem é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem tomar posse dessa palavra, amém? Que você e a sua casa vão servir a esse Deus vivo, não apenas pela palavra, não apenas por palavras bonitas, mas de coração, integridade, com uma vida completamente reta diante do Senhor. Amados irmãos, no capítulo 23, o qual eu pedi para você ler, Josué diz para o povo: muito tempo havia se passado, e desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso dos seus inimigos ao redor. Sabe o que é que eu entendo por isso, irmão? Que quando Deus nos dá algo, Ele nos faz descansar. Descansa daquilo que o Senhor falou para você. Muitas das vezes um dos meus problemas, agora eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando de mim agora, que isso é natural, quem está pregando. Uma das coisas que a gente mais sente é muitas das vezes inquietação da nossa alma por aquilo que Deus já falou que iria fazer ao nosso respeito. Quantos estão entendendo? Pode dizer um amém? E a gente começa: como vai ser, como é que vai deixar de ser. Só que aqui a Bíblia vem dizer que Deus deu descanso, havia paz. E a paz, irmãos, não é ausência de guerra. A paz que o Deus nos dá, não é a paz que o mundo nos dá. Uma falsa paz, que é condicionada às coisas estarem bem. Não é assim, gente? Vocês estão aqui nessa noite, eu estou pregando sozinho, não é assim? Se as coisas estão bem, o povo de Deus está aqui, ó. E aí, pastorzado, beleza? As coisas não estão bem. Não vem para o culto de oração, não vem mais para a igreja. Deus deu o carro, o cara nem apareceu mais.
É que eu estou cansado, pastor. Um abençoado infeliz estava andando de Uber, de jumento, de jegue. Ele vinha para a sala de oração de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele vinha orar, mas Deus deu um carro. O abençoado. Eu não preguei isso no primeiro culto não, viu? Deus deu um carro e ele... Só no culto de Santa Ceia. Por isso, meu irmão, que muitas das vezes Deus nos dá. Para a gente ficar no estreito. E quando o crente está no estreito, sabe o que ele está? Ele está orando, jejuando. Ele está ali, ó irmão. Ai Senhor, me abençoa, vem na minha vida. Aconteceu alguma coisa de bom. Nariz empinado e ó. Nem a paz do Senhor Jesus dá. Só que Deus está dizendo aqui, irmão, que quando Deus deu ausência, Deus havia dado descanso à terra. Josué havia batalhado durante 20 anos, durante aquele povo, irmãos. E sabe o que é que Josué fez? Josué não disse, olhem para mim, olha os grandes feitos que eu fiz. Josué disse assim, lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Porque quem entende que Deus deu a vitória não vai pedir para olhar para si próprio. Diz assim, olha para Jesus e vê que Jesus fez ao nosso favor, não ao meu favor. Então Josué está dizendo assim, olha, no versículo 3 do capítulo 23, pastor, por que você está lendo o capítulo 23 e não o 24? Porque se nós lermos apenas esses dois versículos, você não vai entender nada. Josué reúne a sua liderança e diz assim, vocês viram tudo que o Senhor Deus fez a todas as nações. Vai lá no capítulo 10 de Josué. Esse dia foi incrível, essa mensagem. Josué orou na presença dos israelitas e disse, Josué 10, versículo 12, vai dizer, sol se detenha em Gibeão e você, lua, pare no vale de Ajalon, irmãos. A Bíblia vem dizer que nenhum dia como esse, Deus ouviu a voz de um homem. E Josué disse assim, não foi por minha causa que o sol e a lua pararam, mas porque Deus lutou ao nosso favor. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Que são marcos que nunca podem ser esquecidos. Nunca podem ser esquecidos. Irmãos, eu sou do tempo que quando a gente ia visitar alguém, né, no interior, alguma casa de parente, sabe o que a gente fazia no domingo à tarde? A gente pegava as fotos, era ou não era? Pegava aquelas fotos e ficava lembrando. Você é velhinha, viu, filha? Então ficava assim, ó, ficava lembrando aquelas fotos. E a gente dizia assim, poxa, naquele lugar, naquele dia, naquele momento. E a gente começa a celebrar o Senhor. Esses dias eu estava no gabinete, irmão, e eu digo para você, olha bem para mim aqui. Eu estava moído. Foi uma semana difícil, irmão. E o irmão falava, a família falava. E quem já foi no meu gabinete, se você não foi, por favor, pode me chamar. A gente vai marcar um tempo com você. E o irmão falava, e por uns 30 segundos, o TDAH do pastor. Eu estava moído. E eu estava no meu espírito falando assim, Senhor, eu estou morto. Aí Deus me fez olhar para as fotos que estavam ali do irmão. Aí ele olhou assim, vê de onde eu te tirei. Vê aquilo que eu fiz na tua vida. Irmãos, eu digo para vocês, automaticamente me veio um amor tão grande por aquela família. Me veio uma força tão grande, porque quando a gente lembra dos marcos, daquilo que Deus fez na nossa vida, é impossível não agradecer a Ele. Não, é impossível não ser renovado pela presença doce do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, se você está desanimado, faça como Jeremias disse, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que você está triste? Porque você não está lembrando de onde Deus te tirou. Sabe por que você está triste? Porque você esqueceu daquilo que Deus já fez ao teu favor e você está olhando hoje egoístamente para tudo aquilo que você não tem. Mas se você prestar atenção, olha para os marcos. Hoje a tecnologia está demais. Às vezes eu estou na minha correria assim, ó, trabalhando na loucura que todo mundo tem. Aí chega lá uma notificação. Lembrança de você, Davi e Daniel. Aí eu lembro dos meninos, pequenininho, o tempo passando. Aí às vezes a gente vai fazer alguma faxina em casa.
Aí eu pego as fotos antigas, onde o pastor era dessa finura, a pastora Priscila também. Dos sonhos que eram impossíveis e que Deus realizou ao nosso favor. E como não ser grato a esse Deus, que tudo que Ele fez por nós? Quantos têm palavras de gratidão para o nosso Deus? Então eu estou querendo dizer para você, se lembre daquilo que Deus fez ao nosso favor. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Se lembre daquilo que Deus fez ao teu favor. Lembre-se, pastor, eu não estou me lembrando de nada. Lembre, olha para a cruz do Calvário e lembre que aquela cruz não era para o nosso Salvador, era para mim, para você. Nós estávamos condenados, mas a Bíblia vem dizer, como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, sem falar nada, Ele se entregou por mim e por você. Talvez as coisas não estejam do jeito que você quer. Esse é só o primeiro ponto. Os resultados estão lentos. Os resultados que você esperava estão mais lentos do que você imaginava. Mas lá em casa, eu olho muito para os meus filhos e me vejo como Deus me vê. Eu aprendi a celebrar os pequenos resultados, porque eu vi que ele tinha uma limitação. E quando Deus olha para mim, Ele sabe que eu estou completamente limitado. E sabe o que é que Ele faz comigo? Ele se alegra, porque Ele está vendo que eu estou indo no meu tempo, no meu momento, e estou avançando. Eu quero dizer para você, não é porque não esteja do jeito que você quer, que não está acontecendo. Então continue firme, amém? Glória a Deus, deixa eu avançar aqui. E Josué continua no versículo 20, no capítulo 23, dizendo assim, olha, no versículo 6, vai dizer, portanto, esforcem-se. É uma das coisas que muitas das vezes ninguém quer fazer, se esforçar. Acha que as coisas vão cair do céu. Pastor, eu acho que a gente poderia fazer isso, quanto que custa? 10 mil reais. Como se 10 mil reais desse ali na esquina. Eu sei que 10 mil reais já foi dinheiro, irmão. Digo para você, 10 mil reais a gente tinha um poder aquisitivo de comprar muita coisa. E hoje o que é que você faz com 10 mil reais? Nem uma moto você compra direito. Mas é uma outra ministração quando a gente vai falar. Mas a gente não quer se esforçar para nada. A gente não quer se esforçar para nada. A gente não quer ter bom ânimo para nada. Vamos estudar. Ah, não dá, pastor. O que você vai fazer amanhã? Ah, pastor, muito cedo, né? 7 horas da manhã, né? Eu tenho que dormir, né, pastor? Tá bom, irmão. Deus abençoe. E na sexta-feira, pô, pastor, não tenho não, eu tenho futebol. Deus abençoe, filho. Não dá para mim. Porque caminhar com um lado de pessoas que não quer se esforçar, que não quer se esforçar para fazer nada. E Josué está dizendo assim, esforcem-se. E ele está dizendo para que esforcem-se para agradar ao Senhor e cumprir tudo que está escrito na lei do Senhor. Por que isso, pastor? Porque nós precisamos, irmãos, nos esforçar. As tentações vão chegar e ele vai dizer assim, não se desvia nem da direita nem para a esquerda. Aquilo que Deus falou para ele em Josué capítulo 1. E quando o nosso desejo é agradar a Deus, irmão, você pode ter certeza que você vai desagradar alguém. Já ouviu aquela frase? Nem Jesus agradou todo mundo. Primeira coisa que você fala aí quando você fala mal de você, eu vou nem ligar. Nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais eu, irmão. Não é isso não, irmão. Sabe o que é? É porque você está querendo agradar a Deus e não ouve a voz de mais ninguém. Se Deus está falando contigo, agrada a Ele. Quando Jesus estava lá no Jordão para ser batizado, os céus se abriram e houve uma voz dos céus e disse assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tem um prazer. Sabe por que Jesus estava agradando ao Pai? E sabe o que é que houve dos céus, irmãos, da meu e ao seu respeito? Aquele é João, aquele é o Rafa, aquele é o Douglas, aquele é o Zé, a quem eu me comprazo, em quem tem um prazer, porque ele se afasta do pecado, porque ele está lutando para ser um filho obediente. Irmãos, se eu que sou ruim me agrado dos meus filhos, quanto mais Deus. Se eu que sou ruim sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que não nos dará o Espírito Santo dele.
Então, irmão, se esforça para agradar a Deus. Aí ele vem dizer no versículo 7, quer me agradar? Não se mistura com esses povos. Quer me agradar? Não casa com essa galera, porque sabe o que vai acontecer? Esse povo vai te levar você a cair a pecar. É isso que acontece com o jovem adolescente. Tá aqui, ó, pra cima. Viu uma menina passar, um infeliz parece que esquece de tudo. A mesma coisa também do menino também. Da menina também. Cara, se esforça. Ele vai dizer assim, pelo contrário, apegue-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando nós queremos agradar a Ele, irmãos, nós estamos numa vida de oração. Como vem dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer, orai sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Irmãos, esforcem-se para agradar ao Senhor. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter zelo, irmão. Sabe o que é que eu faço todos os dias, irmãos? Eu tenho o maior medo. Sabe o que eu tenho medo? De muitas das vezes o excesso de atividades me tirarem do propósito do Senhor. Das agendas quererem me tirar do propósito do Senhor. Nem todos os lugares que me chamam para pregar eu vou. Nem todos os lugares que me chamam para ministrar eu vou. Sabe por quê? Porque eu não estou caçando agenda. Eu não estou caçando nada disso, irmãos. Eu estou buscando ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor em tudo que nós fazemos. E se você buscar a isso, irmão, você vai ter uma vida de sucesso. Quantos querem ter sucesso na sua vida? Dê um amém. E quem quer agradar ao Senhor, irmão, vai ter uma vida de sucesso. Não sou eu que estou te prometendo, é Ele que está te prometendo. E Josué vai completar e vai dizer assim, no versículo 11 diz assim, pense em amar ao Senhor. Sabe o que é que eu digo para você, irmãos? O amor pela presença de Deus. Portanto, empenhe-se em amar. O nosso terceiro ponto da mensagem. Irmãos, empenhe-se em amar ao Senhor. Porque se você não se empenhar em amar ao Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Você vai amar alguma coisa. Porque o homem, ele foi criado para adorar alguma coisa. Quantos estão entendendo isso aqui? Pode dizer um amém? Ou você adora você mesmo, ou você adora o dinheiro, ou você adora a tua família, ou você adora alguma coisa. Não existe você não adorar, irmãos. Salomão vai dizer que dentro de nós existe um anseio pela eternidade. E quando nós estamos ansiando pela eternidade, a gente sente o anseio de adorar alguma coisa. Você tem que adorar alguma coisa, ou você adora alguma coisa na sua vida. E a Bíblia vem dizer que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Por isso que aqui nesse lugar a mensagem ela é cristocêntrica. Por isso que nesse lugar o centro é a palavra de Deus. E eu quero ensinar a você, porque quem tem que fazer isso é você, a você colocar Cristo como centro da sua vida. A motivação da minha vida se chama Jesus, irmão. A motivação da minha vida não é a junta da igreja. A motivação da minha vida não é essa igreja. A motivação da minha vida não são os meus filhos. Eu amo, mas a motivação da minha vida se chama Jesus. Por isso que eu não paro na segunda, por isso que eu não paro na terça, por isso que na quarta eu estou cansado, mas eu oro ao Senhor. Eu coloco no YouTube e digo assim, Senhor, eu queria estar na sala de oração. Eu abaixo a minha cabeça, as lágrimas rolam. E a motivação da minha vida se chama Jesus. E na quinta eu estou de pé, na sexta eu estou acabado, mas eu estou firme. No sábado, irmão, eu estou aqui com a palavra queimando para trazer a amada igreja. E no domingo, irmão, eu amo me reunir com a família de Cristo. Mas a minha motivação, o meu amor se chama Jesus. E talvez você esteja frustrado porque você colocou o teu amor e a tua motivação em alguém. No relacionamento. Aí se for um cara e uma pessoa mal intencionada, sabe o que você vai ser? Você vai ser dependente emocional.
tudo que a gente mais tem visto aqui nem na igreja, nos últimos dias, são as pessoas dependentes emocionalmente. Dependência emocional, meu Deus, o tempo está voando. E sabe o que aconteceu com aquele povo, irmão? Não vai dizer no versículo 12, no finalzinho, se vocês fizerem aliança com eles, pelo contrário, eles serão um laço e uma rede para vocês. Olha, quem faz isso é o inimigo, hein, gente? Quem prepara laço e rede para mim e para você não é Jesus. Ele diz assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde que eu vos aliviarei. Ele é o pastor, ele é o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. E quem prepara laço para mim e para você não é o nosso Senhor, é o inimigo. E diz assim: com açoite nas costas e espinho nos olhos, até vocês desaparecerem desta boa terra. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Você cai, sabe o que Deus está falando através da tua palavra? Tu só cai nessa se tu for besta e otário. Só que quando o cara aí, a pessoa está apaixonada, irmão. Ai, pastor, ele é tão lindo. Além de cego, fica abestalhado, cara. Só pode. Além de cego, fica abestalhado. Não faz tempo que eu não falo essa palavra, hein? Só pode. Mas o Senhor falou isso. E os carregadores de lenha, pastor? E os cortadores de lenha e carregadores de água, irmão? Aquilo ali, a graça alcançou os gibeonitas, assim como alcançou as nossas vidas. Mas ele está falando de um tipo de gente que não quer o nosso bem. Sabe por quê, irmão? Não existe aliança entre a luz e treva. Não existe aliança entre o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. Ele não está falando de etnia, ele está falando de coração e de fé. Sabe por quê, irmão? Porque eles adoravam outros deuses. Sabe quem que foi que aconteceu isso? Olha bem para mim, pastor, eu sou forte. Sabe quem aconteceu com isso aí? Salomão. O bonitão, que tinha suas centenas de mulheres. Não, ele é um homem segundo a sabedoria, o próprio Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres, no final da vida de Salomão, fez ele virar um idólatra. Sim ou não? Quantos estão entendendo isso aqui? Pode dizer amém. Aí a gente entra propriamente dito nos versículos que a gente deu, irmão. Ele deu o primeiro discurso, ele chama a liderança dele, os anciãos. E agora ele chama todo o povo, como vem dizer em Josué capítulo 24, versículo 1. Ele disse assim: depois Josué reuniu todas as tribos. Josué falou assim: chama todo mundo, porque está chegando o final da minha vida. E eu quero ter a minha consciência limpa. E naquele tempo, os anciãos eram respeitados. E se tem algo que eu gosto de ouvir, irmão, é pastor que tem uma experiência. A minha esposa sabe disso. Eu fico horas ouvindo eles. A avó tinha 73 anos. Eu ficava o maior tempão. Sabe por quê? Porque cada vez que ela abria a boca, ela dava um testemunho de fé que alegrava meu coração. E muitas das vezes hoje você não quer parar para ouvir os mais antigos. Você não quer parar para ouvir os mais experientes. Então, irmão, Josué vai dizer assim no final da vida dele, ele vai dizer assim: agora pois temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Irmãos, integridade e fidelidade são características de crentes, de filhos de Deus que amam ao Senhor, que não se desviam nem da direita nem para a esquerda, que não são influenciáveis, mas influenciam. Irmãos, ele vem dizer assim: olha, agora pois joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. O povo de Deus, em primeiro lugar, ele não saiu do Egito, mas eles saíram da terra do Eufrates, lá do pai de Abraão. Irmãos, e eles já eram idólatras lá, e quando eles foram para o Egito, eles também continuavam com a idolatria deles. E Josué chegou no ponto final e disse assim: vamos acabar com isso? Josué está chegando no povo e diz assim: vamos botar um chega nisso. Sabe por quê? Olha para mim aqui, irmão. Presta bem atenção aqui, eu quero falar para você aqui. Tem coisa pior do que você ensinar menino e menina a andar nos caminhos do Senhor e ele fazer tudo o contrário.
ensinou, foi criado na escola bíblica dominical, apresentava quando era criança, sabe de quem é Jesus e ainda teima querer estar no mundo. E nessas palavras não tem como ficar massageando não, irmão. Ah, bichinho, bichinho. Não tem, irmão, tem que falar mesmo. Se não servir ao Senhor, sabe para onde vai. Sabe o beabá todinho, sabe, tomou um leitinho espiritual, foi alimentado, viu os milagres do Senhor, irmão. Eu conheço filhos de pastores que têm diversos motivos para estar entristecido com a igreja. Porque falaram do pastor, porque falaram da mãe, porque fizeram um monte de coisa, mas e as obras do Senhor? Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que falam tanto, e as obras do Senhor? Cadê a gratidão? Cadê o milagre? Cadê os milagres que vocês viram? Josué está dizendo assim, olha só, vocês lembram que a gente caminhou 40 anos no deserto e os nossos sapatos não acabaram? Vocês se lembram que a gente passou 40 anos no deserto e tinha maná, tinha codornizes, tinha provisão, e cadê você? Vamos dar um basta nisso? Será que vocês vão ficar adorando ainda os deuses do Egito? E eu quero dizer para você, amada igreja, eu vou correr aqui logo já para o final. Vamos botar um basta nisso? E o Egito, irmão, sabe o que é Egito? É o mundo. E vigia bem. Cadê os homens? Levanta a mão, homem. Cadê você, homem? Levanta a mão. Você que é homem, amém? Não se iluda não, irmão. O Egito vai querer bater na tua porta. O que é o Egito, pastor? É o estilo de vida que a gente tinha diferente. Está chegando o São João. Pastor, nada mais, nada menos do que a gente ir para o forrozinho. Sim ou não, pastor? Vai. Qual o nome mesmo daquele morro que tem lá em Caruaru? Como não que é o nome lá? Hã? Alto do Moura, né? Né, já. Tô ligado em você. É assim que a gente tem um monte que estava calado. O primeiro culto falou para vocês aqui, Alto do Moura. O pessoal já estava ligado já. Tem um monte que ia falar Alto do Moura. Graças a Deus eu nunca fui lá, não é brincadeira não, é verdade mesmo. Graças a Deus, Jesus. Tá chegando, né, pastor? A gente pode, né? Um forrozinho e tal. Aí daqui a pouco a gente toma um crentão. Para com isso, irmão. Para com isso. Vigia, cara, olha o que Jesus fez na tua obra, na tua família. Tu vai deixar essa permissividade chegar na tua casa, na tua família, na tua parentela, irmão? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah não, é por causa da igreja. É a igreja que não me apoia. É a igreja, vira homem, toma posição de homem. Você, mulher, passa o dia inteiro em casa, olha, rede social, não dobra o joelho para interceder por ninguém. Vamos igreja, vamos fazer alguma coisa. Abra para mim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versículo 1. Vai dizer assim, Deus disse a Jacó, Deus disse a quem? Levante-se, eu quero dizer para você, levante-se espiritualmente, levante-se, posicione, vá a Betel e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família, Jacó disse a quem? E a todos que estavam com ele. Jacó chegou para sua família, para todo que trabalhasse assim, olha meu filho, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e purifiquem e troquem de roupa. Josué chegou e falou assim, ô de casa, o Deus está me cobrando postura. O Deus está me cobrando postura. Vamos mudar esse negócio? Vamos mudar esse negócio? Irmão, quero falar algo para você. Posicione os seus filhos com redes sociais. Traga teu filho para adorar na hora do momento de adoração. Irmão, pede para ele levantar as mãos. Pede para ele fazer algo. Para ele ter um encontro com o Senhor. Pede. Irmãos, eu quero dizer para você.
E Jacó disse: vamos nos preparar para ir a Betel, e farei ali um altar do Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Sabe o que aconteceu com Jacó, irmão? Jacó foi para Betel quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, e naquele momento Deus apareceu para ele, e ele deu o lugar que se chamava Luz, se chamou Betel. E sabe o que é Betel? Casa de Deus. Sabe o que é? Casa de Deus. Sabe o que é que você vê aqui jogar? Os deuses fora, aquilo que está tirando o centro da adoração do Senhor, para você adorar verdadeiramente a Ele. Quantos estão entendendo isso aqui? Irmãos, nós viemos de um país, nós fazemos parte de um país que é completamente ensinado à idolatria. E muitas das vezes você condiciona a idolatria a imagens, mas a idolatria não está condicionada apenas à imagem. Hoje em dia essas pessoas idolatram homens, idolatram pastores, idolatram líderes, idolatram o carro, idolatram a família. Por que você não veio para a igreja? Porque meu filho não é pastor. Por que você não veio orar, meu filho? Porque minha esposa não é pastor. E onde Deus está te chamando para você se levantar. Aí no versículo 15, Josué vai dizer: mas se vocês não quiserem servir, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer isso aqui? Digam amém. Sabe o que é bom para Josué, irmãos? Nos ensinando, para mim e para você. Josué não disse assim: eu vou perguntar à minha mulher se eu tenho que servir ao Senhor, tá, pastor? Eu não estou querendo dizer que você não tem que compartilhar com a tua esposa ou com o teu esposo a tua rotina, as tuas decisões. Mas olha bem para mim aqui, louvor pode subir. O que é condicionado ao Senhor é posição imediata. Sabe como aquele Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram? Quando Nabucodonosor falou assim: olha, vamos adorar a minha imagem, eles não ficaram olhando para a multidão. Eles simplesmente se posicionaram automaticamente e disseram assim: se nós tivermos ser lançados lá ali na fornalha, nós seremos lançados, mas eu não vou me dobrar e vou adorar essa imagem. Quantos estão entendendo isso aqui? Mardoqueu, quando Amã queria que ele se curvasse diante, quando ele passasse, sabe o que é que Mardoqueu falou, irmão? Mardoqueu fez nada. Sabe por quê? Porque não é apenas um gesto, é uma inclinação de adoração. E Isaías 42 vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém. Eu quero dizer para você que se Deus não divide a glória dele com ninguém, a nossa adoração é única e exclusiva do Senhor. Você não tem que dividir a tua adoração, que é única e exclusivamente dele, com ninguém. E sabe o que é que nós precisamos deixar aqui, amada igreja? Precisamos deixar um legado de fé para as próximas gerações. Irmãos, eu creio que essa igreja aqui, ela não vai ser como uma igreja que vai se passar 10 anos e você vai chegar e dizer assim: esfriou. Olha para a igreja de Éfeso e você vai dizer assim: esqueceu do primeiro amor. Eu acredito, irmão, que Deus está levantando um povo para amar ao Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E quando eu estiver fraco, alguém vai estar forte e dizer assim: vamos lá, pastor, a gente está saindo da proposta, a gente está saindo do caminho, e a gente vai continuar firme, a gente vai continuar sendo fiel às escrituras, a gente vai continuar orando, jejuando, a gente não pode sair desse propósito, a gente não pode sair desse propósito. Alguém tem algum homem aqui para me ajudar em oração e levantar as suas mãos e dizer assim: a gente vai estar firme, a gente não vai sair, nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer nos caminhos do Senhor. E eu quero deixar um legado de fé para os meus filhos de sangue e para essa geração. Aí imagina só, você está daqui a 10 anos, 20 anos, o pastor Rodolfo foi para a glória, Deus me levou daqui. Eu amo esse povo, eu estava aqui orando e dizendo assim: Senhor, como eu amo esse lugar, como eu amo essa igreja. E Deus pode me levar, porque o vento sopra onde quer, e aqueles que são guiados pelo Espírito não sabem de onde vem, não sabem para onde vai. Irmãos, é assim que nós somos. Você está aqui hoje, e talvez daqui a pouco Deus te levou para um lugar e eu vou te abençoar.
Os ministros vão levantar novos templos, nós vamos abençoar o povo de Deus. Agora imagina só, irmão, daqui a 10 anos, 20 anos, se levantar um pastor aqui, botar a bandeira LGBT, que mais alguma coisa, e assim, não, pode homem com homem, mulher com mulher, pode tudo. Está repreendido, irmão. Está repreendido, irmão. Aqui é o lugar onde Deus é um Deus santo, onde Ele é adorado. Por isso que Josué disse, olha só, Josué vai chegar no finalzinho, irmãos, e dizer assim: vocês não vão suportar. Lá no finalzinho, irmãos, eu quero terminar com isso. Ele vem dizer assim, olha, no versículo 19, Josué vem dizer: então Josué disse ao povo: vocês não vão poder servir ao Senhor, porque é um Deus santo. Sabe o que é que nós estamos servindo aqui, irmão? A um Deus santo. Um Deus que não compactua com o pecado. Um Deus que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Um Deus que está disposto a perdoar, mas Ele não negocia a sua honra e a sua glória com ninguém. Ele deseja que o seu povo viva exclusivamente para o Senhor. E eu quero dizer para você, irmãos, que esse evangelho é transformador. No livro de Atos, capítulo 19, num avivamento que aconteceu naquela cidade, vem dizer assim: também muitos dos que estavam praticando magia, reunindo nos seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o valor do livro, e verificavam que chegavam a 50.000 denários. Olha bem para mim aqui: servir ao Senhor não vai te custar alguma coisa, Ele vai te custar tudo. 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 Porque a gente canta aqui direto: se a tua presença é o que me basta. A gente canta aqui quase todos os cultos, e você se emociona, você chora, você vai aos prantos, mas na hora do vamos ver. E eu quero convidar essa amada igreja a, de maneira, muitas das vezes nós encerramos o culto não de maneira tão emocional, mas de maneira racional, a refletindo aquilo que eu preciso jogar fora para adorar verdadeiramente ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Desculpa pelo horário, mas eu estou vendo a igreja concentrada, recebendo a palavra da parte do Senhor. E nós vamos cantar essa canção e nós vamos encerrar. Feche seus olhos. Essa igreja tem se apaixonado por Deus.